Olá, bem-vindos ao Conspirola. Hoje trataremos de um assunto já muito falado pela mídia, mas trataremos de alguns fatos poucos discutidos. O que sabemos sobre o assassinato de John Kennedy? No dia em que esse evento marcante ocorreu, todos que estavam vivos naquela época têm uma lembrança impactante. Foi um momento que ficou gravado na memória coletiva como um dos acontecimentos mais chocantes da história dos Estados Unidos. Num cenário que parecia ter saído de um sonho, um presidente desfilava em uma limusine conversível pelas ruas de Dallas. O clima festivo rapidamente deu lugar a um pesadelo avassalador quando o estrondo dos tiros perfurou o ar. O olhar atônito dos espectadores refletia o horror daquele momento inimaginável, quando o líder máximo da nação foi bruscamente jogado ao chão. O 35º presidente dos Estados Unidos foi fatalmente baleado enquanto estava em sua limusine. Kennedy foi prontamente levado ao Hospital Memorial Parkland. Onde sua morte foi lamentavelmente confirmada. Logo, a atenção se voltou para um ex-fuzileiro naval e conhecido comunista, Lee Harvey Oswald, que foi detido pela polícia de Dallas aproximadamente 70 minutos após os disparos. As perguntas se acumulavam rapidamente. Quem era Lee Harvey Oswald? Qual era o motivo por trás desse ato brutal? Enquanto a polícia acusava Oswald sob a lei estadual do Texas pelo assassinato de Kennedy, uma rede complexa de intrigas e possibilidades começava a se desenrolar nos bastidores. O que poderia ter levado Oswald a realizar um ato tão terrível e qual seria sua relação com o líder da nação? Em uma reviravolta estranha, 2 dias depois, com câmeras de televisão ao vivo, Oswald foi baleado fatalmente na sede da polícia por Jack Ruby, dono de uma boate. Oswald foi levado ao Hospital Memorial Parkland, onde foi declarado morto, e Ruby foi condenado pelo assassinato de Oswald e morreu na prisão 4 anos depois. Uma investigação de 10 meses pela Comissão Warren concluiu que Oswald agiu sozinho ao matar Kennedy, que foi o 4º presidente americano a ser assassinado. Os outros foram Abraham Lincoln, James A. Garfield e William McKinley. Em um esforço para lançar luz sobre a tragédia que abalou a nação, um relatório datado de 1964 apresentou conclusões que moldaram a narrativa em torno do assassinato de John Kennedy. Essas revelações lançaram um feixe de luz sobre a sombra de mistério que envolveu o trágico evento. Segundo esse relatório, os tiros fatais foram traçados até uma janela específica, a do 6º andar no canto sudeste do depósito de livros escolares do Texas. Além disso, o relatório atribuiu a autoria dos tiros a Lee Harvey Oswald. A figura enigmática e controversa emergiu como o suposto atirador, lançando uma sombra sobre sua vida e motivos. No entanto, a narrativa ganha complexidade quando confrontada com a falta de evidências que ligassem Oswald a outro nome familiar nessa história, Jack Ruby. As investigações não conseguiram estabelecer uma conexão sólida entre essas duas figuras, lançando dúvidas sobre a possibilidade de que eles agiram em conluio. Em uma comissão de 1979, o Comitê dos Estados Unidos concluiu que Kennedy foi provavelmente assassinado como resultado de uma conspiração. E Lee Oswald? O que sabemos sobre ele? O pouco que sabemos é que nasceu em 18 de outubro de 1939 e era um marxista americano e ex-fuzileiro naval. Ele viveu na cidade bielorrussa de Minsk, na União Soviética, de outubro de 1959 a junho de 1962. Ele voltou aos Estados Unidos com sua esposa russa, Marina, e eventualmente se estabeleceu em Dallas. Algumas perguntas que ficaram no ar. Por que ninguém tem um registro escrito da entrevista com Oswald? Todos os policiais envolvidos violaram os procedimentos. Durante a década de 1960, era prática comum manter registros detalhados. No entanto, de maneira intrigante, essas anotações parecem ter desaparecido inexplicavelmente. Este foi o assassinato do homem mais poderoso da América, e os protocolos padrão não foram seguidos? Há uma lacuna de informações bastante significativa. Por qual motivo o governo iria eliminar o seu próprio presidente? Bem, tudo indica que Kennedy estava cogitando retirar-se do Vietnã e distanciar-se da Guerra Fria.
A teoria que ganhou força sugere que diversas corporações haviam se tornado dependentes da economia de guerra, correndo o risco de sofrerem perdas substanciais caso Kennedy prosseguisse com sua abordagem mais pacífica. Em 2017, o governo dos Estados Unidos divulgou 2.800 arquivos classificados anteriormente relacionados ao assassinato, e podemos concluir a partir dessas páginas o seguinte: o FBI alertou a polícia de Dallas sobre uma ameaça de matar Oswald, de acordo com um memorando do diretor Edgar Hoover, mas a polícia em Dallas, por algum motivo, não conseguiu protegê-lo. Ou será que não quis? A história assume uma reviravolta ainda mais surpreendente quando nos voltamos para Jack Ruby, o homem que pôs fim à vida de Oswald. Páginas dos arquivos revelam que Ruby operava um bar suspeito sem interferência do departamento de polícia. Um informante do FBI compartilhou informações reveladoras, questionando por que Ruby optou por matar Oswald em vez de simplesmente incapacitá-lo. Essa revelação lança uma sombra de dúvida sobre os eventos posteriores ao assassinato. Ao explorarmos os cantos mais sombrios do passado, fica claro que as respostas estão muito escondidas. A busca persistente pela verdade continua, impulsionada pelo forte desejo de revelar as mentiras escondidas que não só influenciaram o destino de um país, mas também moldaram nossa compreensão da complexidade das pessoas e das forças por trás dos eventos mais importantes da história. Agora faço algumas perguntas. Pensem nisso com calma. Oswald realmente matou Kennedy? Porque após matar Kennedy ele foi baleado e morto na prisão? E quem era Jack Ruby? Ou ambos foram usados? Tudo foi apenas uma conspiração dos Estados Unidos? Reflitam. Obrigado pelo seu tempo, deixe seu like e se inscreva-se no canal. Até mais.